Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre os ensinamentos de Grigori Grabovoi. E hoje eu vou ler, em continuação, a leitura do livro da Ressurreição e a Vida Eterna. A partir de agora são a nossa realidade. Eu vou ler o capítulo 1. Eu já li nos outros vídeos a introdução. Quem não viu ainda, volte lá, por favor, e veja. É importante. São definições, comparações que Grigori Grabovoi fornece sobre a realidade que nos cerca, né? Que são importantes. E aí, o capítulo 1, propriamente dito, do livro da Ressurreição e a Vida Eterna, a partir de agora, são a nossa realidade, é são casos, episódios, né, concretos de ressurreição. São casos que foram documentados através de testemunhas de que Grigori Grabovoi realmente fez a ressurreição. São casos antigos porque o livro é antigo. Esse livro da ressurreição, depois eu pesquiso a data aqui dele, não tenho certeza se é de 2001, mas é um livro antigo. Então, para que ele fizesse, né, é, esses casos, né, para que ele concretizasse a ressurreição dessas pessoas, que elas viessem, dessem testemunho e ficasse tudo, né, documentado na medida do possível, demora um tempo. Por isso que esses casos, esses episódios são antigos. E tem outra explicação. As pessoas normalmente não gostam de divulgar. Então, ainda que aconteça casos concretos, as pessoas não gostam de divulgar porque, com a consciência coletiva do jeito que ainda temos, né, atualmente, que não aceita esse tipo de coisa, essa pessoa passa a ser perseguida se alegar que ou ela ressuscitou ou que alguém ressuscitou, alguém da família, ela passa a ser perseguida, atacada e desacreditada, né? Então, muitas pessoas não gostam de testemunhar esse tipo de evento. Nossa, nossa, o que nós podemos fazer como seguidores dos ensinamentos de Grigori Grabovoi para, né, viver a vida eterna é ler esses textos, divulgar como eu estou divulgando, colocar na consciência coletiva que isso é possível e depois que isso vai se transformar numa coisa normal e depois, com o tempo, vai se transformar na realidade, de fato, na nossa realidade. Porque já é. Nós só não podemos, não temos casos abundantes para falar por causa disso, mas já existe. Então, vamos começar a leitura do capítulo 1, episódios concretos da ressurreição das pessoas. Eu vou sugerir a você que vocês ouçam, né, o, o texto pensando ou na sua recuperação da saúde, do seu rejuvenescimento, que é uma espécie de ressurreição também, né? Uma ressurreição onde você recupera o seu corpo, a vitalidade para viver a vida eterna, ou pensando em ajudar na saúde de alguém, ou, de fato, ressuscitar alguém próximo de você, que você deseja que ele retorne à vida. Então, vocês concentrem, né? Enquanto eu leio, concentrem sua atenção nisso. E depois, se vocês quiserem rever esse vídeo também,
não quiser ouvir, quiser ler, tem como no YouTube aqui você ativar as legendas automáticas. Em vez de você ficar ouvindo minha voz, você lê, o, porque vai aparecer a legenda do que eu estou falando, que é a leitura do livro. E, de antemão, também já vou pedindo desculpa, porque tem vários nomes aqui de pessoas que são russas. Então, eu não tenho intimidade com a língua russa, então a pronúncia pode sair errada. Então, já peço desculpas de antemão. E vamos à leitura. E essa imagem também, ela representa, né, essa ressurreição em massa e a iluminação de uma única pessoa, quer dizer, quando a iluminação que o Grigori Grabovoi explica nesse livro é quando uma única pessoa eleva o seu grau de consciência, consegue atrair milhares de pessoas e levá-las também em busca ao caminho, né, da vida eterna. É o que representa essa imagem. Uma única pessoa ressuscitando e voltando à Terra serve de farol e guia para todas as demais. Capítulo 1. Episódios concretos da ressurreição das pessoas. Nesse capítulo, consideraremos alguns fatos específicos sobre a ressurreição. Todos esses fatos estão documentados. Os documentos constam do apêndice A. Na verdade, já existem muitos fatos de ressurreição. Só que, de toda a abundância de fatos já disponíveis, alguns foram selecionados, representando casos diferentes. O fato é que os pedidos de ressurreição me chegam, às vezes, imediatamente após a ocorrência da morte biológica, e, às vezes, depois de um longo tempo, em conexão com os quais os 4 casos discutidos abaixo diferem entre si em quanto tempo após a ocorrência da morte biológica a ressurreição ocorreu. Os fatos citados são os seguintes: ressurreição poucas horas após a morte biológica, caso 4. Após algumas semanas, caso 3. Após alguns meses, caso 1. Após alguns anos, caso 2. Nos casos 1 e 2, trata-se da ressurreição dos homens. Nos outros 2 casos, trata-se da ressurreição das mulheres. Então, vamos considerar o primeiro caso. Os textos das 2 declarações aqui proferidas são retiradas do livro Grigori Grabovoi, Prática de Gestão, o Caminho da Salvação, folhas 756 e 757, e folhas 758, 759. Os livros foram publicados em Moscou em 1998 pela editora Participation. As declarações citadas são reproduzidas no apêndice A. Declaração de Russanova Emília Alexandrovna, de 27/5/1996. Apêndice A, páginas 485, 486. Em 25 de setembro de 1995, durante uma reunião cara a cara com Grigori Grabovoi, dirigi-me a ele com um pedido para a restauração completa do meu filho A.E. Russanov, que nasceu em 22 de agosto de 1950 e morreu em 16 de junho de 1995. Meu filho nasceu em Moscou e morreu em Moscou.
Antes de recorrer a Grabovoi, eu estava em completo desespero. Tive um ataque cardíaco. Depois de recorrer a Grabovoi, em algum lugar no início de outubro de 1995, eu tinha esperança do retorno do meu filho. Comecei a sentir a sua presença, entre parênteses, espiritual, na casa. Fui ao cemitério e, aproximando-me do túmulo do meu filho, vi que uma rachadura profunda percorria toda a sepultura e um buraco havia se formado no meio, como se estivesse com a ejeção de terra por dentro. Em algum lugar por volta da meia-noite, eu vi vividamente, abre parênteses, com os olhos fechados, fecha parênteses, como dois cordões brancos se estendiam do meu peito até o túmulo do meu filho, até o buraco formado nele. E então eu parecia puxar esses cordões em minha direção, experimentando um peso ao mesmo tempo. Tudo isso durou alguns segundos. Meu filho está enterrado no cemitério Vostochkovskoye, em Moscou, e minha visão de seu túmulo foi no nível da janela do meu apartamento, que está localizado no 7º andar. Quando me dirigi a Grabovoi com um pedido para reintegrar meu filho A.E. Russanov, compartilhei isso com a ex-esposa do meu filho, Tatiana Ivanovna Kozlova, com quem permanecemos em termos amigáveis após o divórcio. Ela compareceu ao funeral dele. No tempo seguinte, durante nossas conversas, no período de outubro a fevereiro, Tatiana Kozlova me disse várias vezes que muitas vezes encontrava pessoas semelhantes ao meu filho, Russanov, nas ruas de Kaliningrado e Moscou. No início de fevereiro de 1996, ela estava viajando pelo trem Yantar de Moscou para Kaliningrado e no compartimento do trem com ela estava um homem que era muito semelhante ao meu filho, Russanov. Semelhante em aparência, maneiras, comportamento, gestos, olhar, mas de alguma forma desprendido, perdido. Um homem que parecia acompanhá-lo, conduzia-o, mas ao mesmo tempo nunca o chamava pelo nome. Kozlova ficou surpresa quando meu filho Russanov, ao ver dinheiro, abre parênteses, 1.000 da nova moeda, fecha parênteses, expressou evidente ignorância sobre esse dinheiro. Declaração de Tatiana Ivanovna Kozlova, de 27 de maio de 1996. Abre parênteses, apêndice A, páginas 487, 488, fecha parênteses. Abre aspas para a declaração de Tatiana. De dezembro de 1975 a outubro de 1982, fui casada com Russanov, A.E. Após a dissolução do casamento com Russanov, permanecia em termos amigáveis com sua mãe, Emília Alexandrovna Russanov. Durante um encontro com ela, em 26 de setembro de 1995, ela me disse que havia solicitado a Grigori Petrovich Grabovoi um pedido para restaurar, ou seja, ressuscitar, seu filho, A.E. Russanov, nascido em Moscou em 22 de agosto de 1950.
De acordo com a certidão de óbito, A.E. Rusanov morreu em 16 de junho de 1995 em Moscou. Depois disso, sabendo que Grigori Petrovich Grabovoi estava realizando trabalhos para a ressurreição de A.E. Rusanov, comecei a observar no período de outubro de 1995 a fevereiro de 1996, nas ruas, pessoas que se pareciam com A.E. Rusanov. E durante uma viagem à cidade de Kaliningrado, região de Kaliningrado, uma pessoa viajava comigo em um compartimento, à vista de quem uma opinião foi formada, que ele foi retirado dos mortos. Essa pessoa que entrou no compartimento correspondeu a A.E. Rusanov, nascida em 1950, de acordo com os seguintes critérios: cor do cabelo, cor dos olhos, aparência e forma do rosto. O modo de comportamento da pessoa que entrava no compartimento correspondia exatamente ao modo do comportamento de A.E. Rusanov. Ao mesmo tempo, os traços de caráter também correspondiam. Tinha os mesmos hábitos, abre parênteses, taciturnidade, vício em ler, na maioria das vezes lia jornal, fecha parênteses. O homem que o acompanhava era um homem de estatura mediana que nunca o havia chamado pelo nome durante a viagem. E quando essa pessoa mostrou o dinheiro, a pessoa correspondente a Rusanov ficou surpresa ao ver 1.000 rublos de um novo tipo. Rublos é a moeda russa. Ficou surpresa ao ver 1.000 rublos de um novo tipo, ao que o acompanhante lhe explicou que se tratava de um dinheiro novo. Parecia que ele, abre parênteses, acompanhado de um homem, fecha parênteses, estava há algum tempo isolado da vida real, embora provavelmente ele tenha mantido suas habilidades profissionais, porque o homem que o acompanhava disse que ele dirigia carros. A reunião acima descrita ocorreu em 2 de fevereiro de 1996, durante minha viagem de trem pela rota Moscou-Kaliningrado. Esta é a descrição deste caso, apresentada pelos participantes diretos destes eventos. Essas descrições refletem uma série de pontos importantes que consideraremos mais detalhadamente. Iniciamos a consideração com o depoimento de Emília Alexandrovna, mãe do falecido. De fato, logo no início do depoimento, Emília Alexandrovna diz que, após o início do meu trabalho na ressurreição do seu filho, ela teve uma sensação de sua presença espiritual na casa. O fato é que, mesmo quando uma pessoa morre biologicamente e passa pela fase de sepultamento e está em uma determinada sepultura, todo o conhecimento que adquiriu pela interrupção, todo o conhecimento que adquiriu ainda é preservado em sua consciência. E essa consciência está ciente de sua conexão com o corpo, no qual não há mais vida, ou melhor, o que se costuma chamar de vida. E, nesse sentido, o corpo, mesmo que não tenha processos vitais no corpo, no caso, o corpo do filho, quando a consciência da mãe se fixa nele, reage adequadamente ao toque da consciência externa. As informações contidas no impulso da consciência externa e, portanto,
uma resposta adequada vai em conformidade. A partir disso, percebe-se que, imaginando o corpo, é possível transmitir à alma o conhecimento da ressurreição. Mais tarde, após a ressurreição, ao questionar a pessoa ressuscitada, descobriu-se que, no momento do apelo da consciência externa a ele, ele realmente percebeu tudo isso e correlacionou seu corpo físico com o seu próprio eu, embora esse corpo físico estivesse na sepultura e, é claro, limitado em suas capacidades em muitos aspectos. Além disso, o retornado, ou seja, ressuscitado, diz, e isso é um fato bem conhecido, que sua presença no nível informativo geral mostrou que seu corpo físico continua a existir e tem todas as qualidades possíveis e necessárias para continuar a fazer parte da sociedade em geral. Uma parte da sociedade, e é importante notar que esse conhecimento continha tanto informações prévias, correlacionadas, como as funções anteriores desse corpo físico, e novas informações já correlacionadas com sua morte biológica. Vamos ler a declaração mais adiante. Quando Emília Alexandrovna chegou ao cemitério e se aproximou do túmulo do filho, viu que uma rachadura profunda passava pela sepultura e um buraco se formava no meio, como se estivesse com uma ejeção de terra por dentro. A explicação para isso é a seguinte: a mencionada explosão vinda de dentro, deve ser considerada como a materialização primária da consciência. A consciência que estava no corpo físico. Após o início do meu trabalho sobre a ressurreição, ocorreu a materialização inicial dessa consciência em uma forma esférica e sua retirada para o quadro informacional do planeta. Depois disso, há uma etapa de criação de uma estrutura material em torno da alma. A estrutura que geralmente vemos quando olhamos para as pessoas. Pode-se dizer que, tanto teórica quanto praticamente, uma pessoa pode ser considerada como uma estrutura de consciência que possui uma dada concha corporal. Pode ser considerada como uma estrutura de consciência que possui uma dada concha corporal. Farei uma observação ao longo do caminho. Falei sobre a materialização primária da consciência em uma forma esférica. Assim, depois que essa forma esférica passou pelo arcabouço informacional do planeta, sua projeção pode ocorrer tanto no próximo fruto, abre parênteses, e então ocorrerá o nascimento de uma criança, fecha parênteses, quanto sua projeção pode ocorrer na estrutura da ressurreição. Nesse caso, às custas do controle, realizava-se uma projeção na estrutura da ressurreição. Ou seja, o mesmo corpo foi recriado, a mesma pessoa foi recriada. Então, a mesma coisa que Jesus Cristo fez quando ressuscitou Lázaro dentre os mortos, foi feita aqui. Mas, neste caso, não se passaram alguns dias após a morte biológica, mas vários meses. Além disso, Emília Alexandrovna escreve que certa vez, por volta da meia-noite, viu claramente de olhos fechados como dois cordões brancos se estendiam de seu peito até o túmulo de seu filho, até o buraco formado nele.
Então ela parecia puxar os cordões para si mesma, experimentando um peso. Tudo isso durou alguns segundos. Da descrição posterior, segue-se que o filho de Kusanova foi enterrado no cemitério de Vostraskovskoye, em Moscou, e a visão de seu túmulo estava no nível da janela de seu apartamento, localizado no 7º andar. Os dois cordões descritos acima caracterizam o estágio de transição. O primeiro cordão apareceu no nascimento de um filho por uma mãe. Esta é a estrutura do nascimento de seu filho. O segundo cordão é a estrutura do possível prolongamento, alongamento, continuação de sua consciência ou de sua essência. Já disse acima que, após a morte biológica de uma pessoa, duas opções são possíveis: ou o nascimento em outra criança e, consequentemente, a realização da reencarnação, ou a ressurreição e, consequentemente, a recriação do mesmo corpo físico. E a recriação não apenas da matéria anterior, mas também de quaisquer estruturas da consciência. Nesse caso, a opção pela ressurreição foi realizada às custas da gestão externa. O aparecimento de dois cabos de conexão e a percepção do túmulo do filho e do apartamento no 7º andar, no mesmo nível, significa a conexão das estruturas da consciência do filho e do ambiente externo. Na prática da ressurreição, há um momento bastante peculiar que caracteriza o apego do corpo à estrutura, ao lugar onde esse corpo está localizado após a morte biológica. Ou seja, o lugar onde o corpo é colocado é o lugar onde ele é amarrado. A âncora primária está dentro de um raio de cerca de 2 metros do corpo físico. Toda a área de ligação existe aproximadamente dentro de um raio de 50 metros da sepultura. E então há uma saída para o quadro de informações do mundo exterior. O conhecimento da ligação e dos momentos associados a ela é importante para o procedimento da ressurreição, porque a transição reversa, através da morte biológica, significa, na verdade, a transição através da estrutura de ligação. E a pessoa que está sendo ressuscitada, é claro, deve ser orientada para sair dessa amarração. A propósito, se a descrição da visão dada por Emília Alexandrovna é interpretada desse ponto de vista, então podemos dizer que ela viu a forma da sepultura como uma variante de ligar o corpo biológico a um lugar fixo. Além disso, o texto na declaração de A.E. Kusanova é baseado nas informações que ela recebeu de T.I. Kozlova, abre parênteses, de modo que a descrição de outros eventos pode ser retirada de ambos, fecha parênteses. Acontece pelo texto que, depois que Emília Alexandrovna se virou para mim com um pedido para a ressurreição de seu filho e compartilhou essa informação com a ex-mulher de seu filho, Kozlova, Kozlova começou a encontrar pessoas nas ruas de Kaliningrado e Moscou que se pareciam com seu ex-marido, Kusanov. E então, quando ela estava viajando no trem de Yantar, de Moscou para Kaliningrado, ela encontrou um homem que tinha todos os sinais de Kusanov de perto, bem em seu compartimento.
Se você ler a descrição de Kozlova sobre esse encontro, poderá ter a impressão de que ela foi muito passiva. Mas imagine que você mesmo está viajando em um trem e no compartimento você de repente encontra uma pessoa que parece com seu parente, que você enterrou há alguns meses. Além disso, essa pessoa não presta atenção em você. Você acha que iria até ele e diria, abre aspas, olá, por que você não me reconhece? Fecha aspas. Ou talvez você congelasse de espanto, sem palavras, e não fosse capaz de dar um único passo, porque suas pernas, de repente, se tornariam algodão. E, embora Tatiana Ivanovna não escreva sobre seus sentimentos durante esse encontro, pode-se imaginar o turbilhão dos mais diversos sentimentos que a envolveu. Surpresa, constrangimento, confusão e a súbita realização da verdadeira ressurreição, apesar de tudo. Apesar de tudo, porque no momento atual a ressurreição ainda é percebida por muitos como um milagre, porque ainda há pessoas que não têm uma verdadeira compreensão de que, na realidade, a ressurreição é um procedimento padrão e que, em breve, a ressurreição será percebida naturalmente e se tornará a norma da vida. Mas, por enquanto, uma pessoa que de repente vê um parente enterrado ao seu lado em um compartimento de trem não pode chegar a nenhuma conclusão, porque não aceita imediatamente um possível milagre ou teme que possa fazer algo errado. Por isso, ao ler a declaração, é preciso levar em conta o estado da pessoa em tal situação. Este livro direciona uma pessoa para a realização da verdadeira realidade e permite que você entenda como se comportar em tais circunstâncias. Logo no primeiro encontro, o ressuscitado é especialmente importante. Vou ler novamente. Logo no primeiro encontro com o ressuscitado, é especialmente importante iniciar uma conversa com ele e oferecer-lhe ajuda. Voltemos à história de Russanov, ao lugar onde ela diz que, no início, Kozlova começou a encontrar pessoas que se pareciam com Russanov nas ruas, e depois, durante uma viagem de Moscou a Kaliningrado, ela conhece uma pessoa que tinha todos os sinais de Russanov, já próximos, bem em seu compartimento. Em conexão com essa narrativa, deve-se dizer que os que partiram, ou neste caso é melhor dizer que retornaram, são muito sensíveis ao estado das pessoas a quem estão retornando e não podem, de forma alguma, sujeitar essas pessoas a estresse desnecessário. Portanto, a princípio, Russanov começou a aparecer a certa distância de sua ex-esposa, levando-a gradualmente a aceitar a possibilidade de seu retorno, especialmente porque Kozlova já sabia que o processo de ressurreição estava em andamento. Por isso, quando ela escreve que observou pessoas parecidas com seu ex-marido, ela realmente viu Russanov, que já havia ressuscitado. Pode-se explicar que os ressuscitados se comportam com tanto cuidado e com tal compreensão porque os elementos da ressurreição foram transferidos para a sua consciência. E pelo fato de que esses elementos foram transferidos para eles, eles desenvolvem uma estrutura psíquica diferente para perceber a realidade. Por exemplo, eles acreditam, e isso confirma a sua experiência pessoal, que a vida é eterna.
Eles também têm uma atitude especial em relação às leis do macrocosmo. Muitas leis são absolutamente precisas para eles e eles nunca passam por cima delas. Sabem também da existência de uma amarração de 50 metros e, quando regressam ao nível físico, mantêm-se durante algum tempo atrás desses 50 metros das pessoas a quem regressam. Após o primeiro estágio de contato, em que o retornado é percebido no nível da sensação, há uma transição para o segundo estágio, o estágio de visualização, no qual a pessoa ressuscitada começa a entrar em contatos mais próximos com os vivos. Vemos que Russanov aparece nas imediações de sua ex-mulher, no compartimento do trem. Preste atenção ao fato de que aqui a pessoa ressuscitada manifesta domínio da técnica de gestão, no caso, a gestão da situação. Esta técnica é dada à pessoa ressuscitada quando ela é ressuscitada. Como resultado, ele pode encontrar e também criar, de forma independente, as situações necessárias para estabelecer contato com aqueles que o conheceram e a quem ele retorna. Sobre a impressão que o filho causou na ex-mulher, no compartimento do trem, Emília Alexandrovna escreve o seguinte, abre aspas, semelhante na aparência, nos modos, no comportamento, nos gestos, no olhar, mas de alguma forma desapegado, perdido, andava com um homem que, por assim dizer, o acompanhava, conduzia, mas ao mesmo tempo nunca o chamava pelo nome. Fecham aspas. Aqui vemos nas ações do ressuscitado mais um elemento de conhecimento, a saber, sua compreensão do estado da pessoa que o conheceu. Se ele aparecesse sozinho, a concentração da atenção de sua ex-mulher sobre ele poderia ser tão alta que dificultaria sua adaptação suave e poderia mudar o curso dos acontecimentos previstos. Portanto, um elemento é introduzido na situação que distrai parcialmente a atenção de Kozlova, uma pessoa que acompanha a pessoa ressuscitada. Além disso, essa segunda pessoa não precisa ser uma pessoa real, no sentido usual. Na verdade, ela só pode ter uma natureza visual, mas vou deixar esses detalhes técnicos de lado por enquanto neste livro. Anteriormente, falei sobre a existência de uma referência primária dentro de um raio de cerca de 2 metros do corpo físico. Assim, a concentração parcial ou significativa na segunda pessoa, ao considerar esses eventos do ponto de vista do plano sutil, corresponde ao desprendimento da zona primária, ou seja, da própria zona da sepultura, e à transição dessa zona para o acompanhante. Observo que pode não ser necessariamente uma pessoa. Também pode ser apenas algum objeto, por exemplo, um carro em que a pessoa ressuscitada está viajando, ou outra coisa. O importante é o princípio de dissociar os ressuscitados da zona primária. Além disso, o fato de que o acompanhante, na presença de Kozlova, nunca chamou Russanov pelo nome, sugere que, naquela situação, isso poderia ter levado a um estado de choque em Kozlova e, como resultado, à destruição de algumas de suas células. Mas eu já disse que a pessoa ressuscitada
tem uma boa noção da situação e do estado da pessoa à sua frente. Ela passou por estágios mais profundos de desestruturação e depois de estruturação da consciência. Por isso, quando ele avança, age com muita cautela. O seguinte ponto fundamental da declaração de Emília Alexandrovna pode ser observado. Após a frase acima, ela descreve, abre aspas, Kozlova ficou surpreso quando meu filho, Rusanov, reticências, fecham aspas. Russanova não está falando de uma pessoa que se parece com seu filho. Não, ela diz, abre aspas, reticências, quando meu filho, reticências e fecham aspas. Aqui podemos ver que, após as histórias de Kozlova sobre encontrar seu filho no compartimento do trem, Russanova teve uma identificação completa do ressuscitado com seu filho, que já havia morrido e agora apareceu vivo. Observo que, mais tarde, isso foi finalmente confirmado e a história descrita terminou bem. Deve-se enfatizar que a identificação espiritual é o principal critério para o fato de que a ressurreição dessa pessoa, em particular, tenha ocorrido. A frase seguinte do comunicado, abre aspas, dinheiro. A frase seguinte do comunicado, abre aspas, à vista do dinheiro, abre parênteses, 1.000 da nova moeda, fecha parênteses, expressou evidente ignorância sobre esse dinheiro, fecham aspas. Quando uma pessoa viva, comum, reagiria de maneira semelhante? Quando ele estaria no exterior, por exemplo, no momento da introdução do dinheiro novo. Em seguida, ele também expressaria surpresa quando confrontado com a nova realidade. Russanov, por outro lado, durante o período da introdução do dinheiro novo, estava no espaço fechado de sua sepultura, e sua consciência, que estava perto do corpo físico, também era limitada pelos limites desse espaço. A partir disso, podemos ver que a consciência dos falecidos, ou seja, daqueles que tiveram morte biológica, essa consciência é praticamente a mesma consciência daqueles que estão no estado que se costuma chamar de vida. Por isso, a reação à mesma situação é a mesma. Da exposição acima, não se deve concluir que o esquema de ressurreição descrito é padrão. Para este tempo, é, de fato, bastante típico em conexão com a percepção atual do fenômeno da ressurreição pela sociedade. Na verdade, ela reflete as verdadeiras leis da ressurreição. Na verdade, tudo aqui depende em grande medida do grau de preparação dos vivos para o retorno de seus parentes e conhecidos. Todo o processo de ressurreição pode levar pouco tempo. E em um futuro próximo, quando pelo menos uma parte da sociedade entender que o processo de ressurreição é um procedimento padrão normal, a ressurreição acontecerá rapidamente, por causa da prontidão da sociedade em aceitar esse fenômeno. Selecionei as evidências das ressurreições de tal forma que o esquema das ressurreições permite aprender a ressuscitar por meio de uma análise generalizada dos fatos. O segundo capítulo também fala sobre a possibilidade de ressurreição quase instantânea, mas para isso o ressuscitador deve ter um nível muito alto de desenvolvimento espiritual. Então, eu vou parar a leitura hoje por aqui. Esse foi o primeiro episódio de ressurreição. Ele vai seguir com os outros episódios. Ele vai relatar 4 episódios de ressurreição.
Porque, como ele falou aqui, ele escreveu esse livro de forma que você, lendo os relatos concretos e a análise que ele faz da ressurreição, você, ao ler, você já pode ajudar alguém a ressuscitar, ou recuperar a saúde, ou restaurar seu corpo físico, ou controlar qualquer evento que você quiser. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo com mais uma leitura do livro da Ressurreição.